Muito bem, tem algumas pessoas entrando aí. Eu sei que transmitir uma live num horário como esse, né, pessoal? Horário do jogo, fica um pouco complicado. Mas quem não estiver assistindo essa live ao vivo vai poder acompanhar depois, porque vai ficar tudo gravado aqui no canal, certinho. E hoje eu quero tratar de um assunto bem legal e bem interessante com vocês. Conforme eu divulguei lá, vamos falar sobre lance o teu pão, a semeadura e a providência de Deus. Creio que é um assunto muito importante, principalmente em tempos como esse que nós estamos vivenciando, que é um tempo de pandemia. E eu quero refletir com vocês sobre o texto de Salomão. Ele escreve no seu famoso livro Eclesiastes. Eu vou ler aqui uma porção bíblica e depois a gente vai bater um papo, vamos conversar um pouquinho a respeito desse assunto, tá? Bem, o texto se encontra lá em Eclesiastes, capítulo de número 11, versículos 1 a 6. Eu vou ler aqui a porção que não abrange o capítulo todo, uma porçãozinha pequena, e depois vamos tecer alguns comentários sobre isso, tá bom? Então, olha só, Salomão vai falar assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o encontrarás. Reparte o que tens com 7 e até com 8, porque não sabes que mal cairá sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam-na sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ela ficará. Quem observa o vento não semeará, e o que olha para as nuvens não colherá. Assim como não sabes o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não compreendes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Planta a tua semente pela manhã, e não detenhas a tua mão à tarde, pois não sabes qual das duas crescerá, se essa ou se aquela, ou se as duas serão igualmente boas. É isso que diz o texto. Então, pessoal, a verdade que nós aprendemos, não só com essa porção, mas com toda a Escritura, é que nós não sabemos o que a providência de Deus nos reserva para o futuro. Você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Na verdade, você e eu não sabemos nem mesmo o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Isso não pertence ao nosso conhecimento, mas sim ao conhecimento de Deus. E quando algumas pessoas pensam nisso que eu falei, quando elas param para pensar e elas concluem, bem, eu não sei o que Deus tem reservado para mim amanhã, eu não sei o que Deus tem planejado para mim quanto ao futuro. Então, já que eu não sei, eu prefiro ficar passivo diante das oportunidades, eu prefiro ficar quieto, quietinho na minha, esperando Deus fazer alguma coisa. Mas essa não é uma atitude adequada, pessoal, à luz dessa passagem que nós acabamos de ler. Ora, a gente vai comentar um pouquinho sobre esse texto. Se nós não sabemos o que Deus vai fazer amanhã, é mais um motivo para a gente se engajar em aproveitamento de oportunidades, em assumir determinados riscos, porque da mesma forma como pode não dar certo, pode também dar certo. Nós não sabemos. E justamente por não sabermos o que vai acontecer amanhã, é que nós temos que arriscar e assumir determinados riscos, tá bom? Então, vamos refletir nesse texto. Eu quero expor para vocês o texto bíblico, e eu extraí dessa porção que eu li inicialmente, pelo menos 3 lições preciosas. A primeira lição é a seguinte: arrisque, mesmo sem saber qual será o resultado disso. A gente encontra essa verdade logo no primeiro versículo. O texto vai dizer, eu vou ler novamente só o versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o reencontrarás. Curioso, pessoal, que existe um provérbio árabe que diz praticamente a mesma coisa que Salomão diz aqui. O provérbio fala assim: faze o bem, lança o teu pão na água, um dia tu serás recompensado. E o que significa lançar o pão sobre a água? É evidente que o texto não fala de um pão literal, feito com farinha e fermento. A palavra pão, ela tem um sentido diferente, tá joia? Até porque Eclesiastes é um livro que pertence à categoria dos gêneros poéticos da escritura, que geralmente utiliza bastante figura de linguagem. Então, olha só, lançar o pão é uma figura que vem do comércio estrangeiro do passado. Os navios, quando saíam em viagem para um local distante, é natural que esse navio demorasse para voltar. Ele ficava muitos dias, às vezes até muitos meses fora, para então retornar para o seu local de origem.
Mas quando esse navio voltava para o seu local de origem, ele voltava abastecido com mantimentos. Em outras palavras, ele se arriscava em alto mar, correndo risco, evidentemente, de entrar em naufrágio, por exemplo, mas ele chegava até o seu destino final e retornava abastecido. Então, essa é a ideia que o texto traz para nós. Esse é o contexto no qual o versículo está inserido. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o reencontrarás. Então, o navio saía, ficava muitos dias fora, mas voltava abastecido de mantimento, ok? Então, o que a gente aprende com essa expressão lançar o pão? Ela traz a ideia de investimento financeiro. É claro que você pode aplicar para outras áreas da vida, mas, de acordo com o contexto, é bem provável, é altamente possível que a expressão lançar o pão significa fazer investimentos na área financeira. E eu pergunto para você, você tem feito investimentos nessa área específica da sua vida? Principalmente, pessoal, em tempos de pandemia como esse que nós estamos vivendo, onde o recurso acaba ficando menor, recurso fica escasso mesmo, o preço das coisas sobe de uma forma assustadora, como o preço dos combustíveis e o preço dos alimentos. Né? Será que a gente tem feito investimentos nesse tempo de pandemia? Porque esse é um tempo de urgência, esse é um tempo necessário para fazer investimento, ok? Então, isso, como eu disse, pode ser aplicado para outras áreas da vida, mas especificamente para essa área de investimento. Lança o teu pão. Por que nós temos que lançar o pão? Porque nós podemos colher as devidas recompensas desse investimento, ok? O texto não trata de garantias. Se você semear isso e assado, você vai colher isso e assado. Pode dar certo, mas não pode dar certo. Depende do quê? Depende não apenas do nosso investimento e da nossa ousadia, mas depende principalmente da vontade de Deus. Porque, como nós veremos no decorrer aqui da nossa live, é Deus quem determina o resultado da semeadura. É Deus quem determina se aquela semeadura que foi feita vai trazer colheitas abundantes ou não. Isso está no controle do Senhor e não no nosso controle. Cabe a nós apenas lançar a semente, cabe a nós fazer a nossa parte e tomar a nossa decisão. Mas o resultado disso pertence somente ao Senhor. Um outro detalhe que a gente encontra aqui no versículo 1, que é bem interessante, é a expressão depois de muitos dias o reencontrarás. Isso fala de recompensa. Você vai reencontrar, você vai colher aquilo que você semeou. Mas não é isso que eu quero chamar a tua atenção. Eu quero chamar a tua atenção para a expressão muitos dias. Isso implica, pessoal, paciência. Não são poucos dias para você receber o que você colheu, mas depois de muitos dias você vai ver o fruto daquilo que você plantou. Então isso exige de nós paciência. E quando se fala de semeadura, nós temos que falar de paciência, nós temos que ter paciência na hora de semear. É muito ilusório semear hoje esperando colher amanhã. Não é assim que funcionam as coisas, em qualquer área da vida, em qualquer área da vida. Vamos pensar no exercício físico, por exemplo. Uma pessoa que entra na academia hoje não vai criar musculatura amanhã. Se ela entra numa dieta, por exemplo, hoje, não é amanhã que ela vai perder 10 quilos. Isso leva tempo, então ela precisa ter paciência para ver os resultados acontecendo. Então, o texto ensina isso para nós. Lança o teu pão, ou seja, arrisque, assuma determinadas posturas de ousadia, porque você não sabe qual vai ser o resultado final dessa semente. Pode dar certo, pode não dar certo, você não sabe. E é justamente por não saber que você deve lançar o teu pão sobre as águas, ok? Então vamos pensar em alguns exemplos práticos aqui. Você pode investir numa graduação, num bacharelado, ou até mesmo se você já é graduado, você pode investir numa pós-graduação. É um investimento para o seu futuro. Você não vai colher em 2 semanas a colheita desse investimento, mas você vai colher certamente. É possível que você colha em pouco tempo, como eu disse, depende da vontade do Senhor. Mas se você investir, a chance de você ter boas colheitas é muito maior do que se você não investir. Porque se você não investir e você não arriscar, você vai permanecer do jeito que está, dessa forma em que se encontra. Então, muitas portas de emprego podem ser abertas por Deus quando a gente investe numa graduação, por exemplo. É muito mais fácil de você ser contratado. Esse é apenas um exemplo para a gente ilustrar. Podemos pensar ainda naquelas pessoas que almejam abrir um negócio próprio. Eu conheci algumas pessoas durante esse período de pandemia, soube, né, de algumas pessoas
que decidiram abrir o seu próprio negócio durante essa fase de pandemia. Muitas foram mandadas embora do emprego, outras tiveram seu salário diminuído drasticamente e se viram em situações bem complicadas. E decidiram, então, abrir um negócio próprio, ainda que bastante singelo. Pessoas que abriram uma pequena rede de marmitaria, outras que compraram produtos para revendê-los, enfim. É uma forma de você assumir risco, evidentemente, porque isso pode dar certo. De repente, numa tentativa dessa de abrir um negócio próprio, a pessoa consegue deslanchar no mercado, consegue atingir bastante gente, consegue agradar bastante público com o produto, e isso dá certo. Então, como que ela vai saber se isso vai dar certo ou não? E a resposta é, ela só vai saber se ela arriscar. Se ela não arriscar, ela não vai saber, ok? Ou se ela não arriscar, ela vai saber que não vai dar certo, porque afinal de contas ela não arriscou, né? Então são alguns exemplos. Agora, pessoal, atenção para um detalhe muito importante. Quando eu falo aqui de você assumir riscos e tomar decisões ousadas, decisões que você geralmente não toma no seu dia a dia, eu não quero com isso dizer que essas decisões devem ser pautadas na insensatez, tá joia? Quando eu digo assim, olha, arrisque, seja ousado nas suas atitudes, eu quero dizer ao mesmo tempo que essas atitudes e esses riscos devem ser assumidos, mas com os pés no chão, ok? Ponderando muito bem as possíveis consequências dessa ação. Porque há muitas pessoas que, naquela empolgação de querer fazer alguma coisa ousada, não faz o devido balanço dos riscos e dos prejuízos. Um outro exemplo para ilustrar. Pensa numa pessoa que crê que tem um chamado missionário para fazer missões transculturais em outro país. A pessoa quer assumir esse risco, quer lançar o pão dela sobre as águas, mas ela não se prepara devidamente para ir para o campo missionário. Aí ela quer ir para um país que ela nunca foi na vida, sem estudar aquele idioma, sem se preparar teologicamente, sem conhecer a cultura daquele país, sem conhecer absolutamente nada. E ela vai, mesmo assim, pela fé, entre aspas, achando que Deus vai respaldar essa atitude dela. Então, note, esse é um exemplo de alguém que assume risco, mas não com os pés no chão, mas de maneira insensata. E não é esse tipo de risco que o texto bíblico nos ensina, mas sim assumir riscos confiando em Deus, com os pés no chão, com cautela, sabedoria e ponderando corretamente as possíveis consequências desse ato, ok? Então, essa é a primeira lição que nós encontramos no texto. Repito, arrisque mesmo sem saber qual vai ser o resultado disso. A segunda lição que nós aprendemos, pessoal, se encontra no versículo 2 aqui de Eclesiastes. A lição é a seguinte: seja generoso enquanto você semeia. O versículo 2 fala: reparte o que você tem com 7 e até com 8, porque não sabes que mal cairá sobre a terra. Aqui no versículo 2 existe um debate, uma certa divergência e discordância entre os comentaristas. Nem todo mundo é unânime quanto ao significado desse verso. Alguns acreditam que o texto fala sobre diversidade de investimentos. Ou seja, invista no comércio financeiro, mas não invista só numa área do comércio financeiro. Invista em várias áreas, 7, 8 áreas. Não é um número literal, mas é apenas um número que expressa mais de uma opção. Então, semeie em várias opções, em vários aspectos do mercado financeiro. Alguns interpretam dessa forma a expressão. Outros comentaristas interpretam com outro sentido. Eles acreditam que o texto fala de generosidade mesmo, e não de diversidade de opções. Então, o texto está falando mais ou menos assim, de acordo com esse segundo grupo. Olha, enquanto você assume riscos, enquanto você semeia com ousadia, não deixe de ser generoso enquanto isso. Ou seja, ao seu redor tem gente precisando de ajuda. Então, não fique tão preso nos teus investimentos pessoais a ponto de você fechar os olhos e desprezar aqueles à sua volta que também precisam de ajuda. Em outras palavras, seja generoso enquanto você semeia. E por que nós temos que ser generosos enquanto lançamos o pão sobre as águas? E o próprio versículo responde para nós na parte B. O texto fala assim: porque você não sabe que mal cairá sobre a terra. Ou seja, seja generoso, pratique o bem, ajude quem precisa de ajuda, se isso estiver ao seu alcance, porque amanhã pode ser você a pessoa que precisa ser ajudada. Esse é o texto, essa é a ideia do texto, ok? Faça investimentos,
Assuma riscos, mas não feche os olhos para as pessoas que precisam. Por quê, pessoal? Parando para pensar aqui, quando a gente está envolvido nos nossos projetos, nos nossos planos pessoais, a tendência de fechar os olhos para quem precisa, que está do nosso lado, é muito grande. A gente olha os nossos projetos como sendo mais importantes do que as necessidades daqueles à nossa volta. E quando nós fechamos os olhos e negamos a ajuda para quem de fato precisa, isso pode se tornar um grande problema para a nossa vida. A gente pode colher consequências negativas por conta disso, ok? E aqui tem um texto bem interessante que mostra para nós a importância de ajudar quem precisa, se isso estiver ao nosso alcance. Esse é um ponto importante. Eu sei de pessoas que se sentem culpadas por querer ajudar outras e não ter condições de ajudar. Mas esse é um caso diferente, pessoal. Uma coisa é você poder ajudar e se recusar a fazê-lo. Outra coisa é você querer ajudar e não ter condições de fazê-lo. São situações diferentes e distintas. O texto bíblico diz que se você tiver condições de ajudar, mas se recusa a fazer isso, você acaba pecando. Eu vou ler para vocês, Provérbios 3, 27 e 28, que fala assim: não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga para o seu próximo, vá e volte mais tarde, que amanhã eu te darei algo. Se você tem isso em mãos agora para fazer. Em outras palavras, você tem condições de ajudar quem precisa da tua ajuda? Sim, eu tenho condições. Você ajudou essa pessoa? Não, não ajudei. Então, de acordo com a palavra, você cometeu um pecado. Agora, eu tenho condição? Tenho. Você ajudou? Ajudei. Maravilha. Deus vai recompensar a tua generosidade. Então, enquanto você lança o teu pão sobre as águas, procure olhar ao seu redor e ver as pessoas que têm necessidade e, se possível, se estiver ao seu alcance, ajude cada uma dessas pessoas. Então, essa é a segunda lição que nós aprendemos com o texto. Seja generoso enquanto você semeia. E a terceira lição que nós aprendemos se encontra no versículo 3 ao versículo 5. A lição é a seguinte: saiba, isso aqui é muito importante, porque muitos de nós nos esquecemos. Saiba que Deus continua no controle de todas as coisas enquanto você semeia. O que eu acho interessante, irmãos, é que Salomão utiliza várias ilustrações tiradas da natureza e da vida para clarear o princípio que foi afirmado anteriormente. O princípio de ser generoso e de assumir riscos. Quais são as ilustrações que Salomão usa? Perceba comigo que ele vai usar ilustrações do versículo 3 até o versículo 5. Ele vai falar de nuvens cheias de água, ele vai falar de árvores que caem em direções opostas, ele fala da trajetória do vento, e em quarto lugar, ele usa a figura da formação dos ossos de um embrião dentro da sua mãe. 4 figuras, 4 ilustrações para clarear o princípio da semeadura e do assumir riscos. Então vamos pensar um pouquinho sobre essas figuras aí. No versículo 3, ele vai falar assim para nós: olha, quando as nuvens estão cheias de água, o que acontece? Derramam-na sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ela vai ficar. O que esse versículo ensina para nós, irmãos? O versículo está ensinando que não existe acaso. Essa é a ideia. Deus determina a chuva e Deus determina até mesmo a queda de uma árvore. Isso pode parecer um absurdo para muitas pessoas, principalmente para aqueles que não creem no Senhor e não descansam na soberania de Deus. Como assim? Deus determina até a queda de uma árvore? Pensa numa tempestade que assola determinada região e derruba árvores ali. Às vezes, essa árvore pode até cair em cima de um carro ou em algum outro lugar. Será que Deus determina a queda de árvores? Ora, irmãos, primeiro porque Deus é dono da natureza. E segundo, porque o texto é bem claro ao dizer isso. Quer uma árvore caia para o sul ou para o norte, no lugar em que ela cair, ali ela vai ficar. Por quê? Porque o Senhor determinou que aquilo acontecesse. Então o texto fala, em outras palavras, que não existe acaso. E não existe mesmo, nós não podemos acreditar em acaso. Um cristão não é movido por esse tipo de crença. Muitos acreditam, aquela famosa música do Titãs, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Isso não existe, o acaso não conduz ninguém, o acaso é uma coisa impessoal. E o nosso Deus é totalmente pessoal e envolvido com a sua criação. Então, o texto ensina isso.
Todas as coisas são determinadas pelo nosso Deus. Então, nós precisamos ter a devida consciência de que tudo está no controle do Senhor. Absolutamente todas as coisas, desde a maior até a menor, incluindo a queda de uma árvore e o cair de uma chuva. É isso que o texto ensina para nós. Então, o investimento que você fizer der certo, louvado seja Deus. Se ele der errado, louvado seja Deus também. Porque Deus está no controle de investimentos bem-sucedidos e de investimentos mal-sucedidos. Então, continue semeando e continue fazendo o teu melhor, independentemente da situação. Como dissemos no início, nós não sabemos o resultado final da semeadura. Por isso, então, devemos semear constantemente, perseverantemente. Depois de Salomão apresentar essas duas ilustrações da água, da nuvem carregada de água e da árvore caindo, no versículo 4, ele apresenta a ilustração do vento, o caminho que o vento percorre. Versículo 4 diz: quem observa o vento não semeará, e o que olha para as nuvens não colherá. Na verdade, o caminho do vento ele vai falar no versículo 5, que a gente vai ler daqui a pouquinho. Aqui ele traz uma lição antes de apresentar a próxima ilustração. Em outras palavras, irmãos, o que vai acontecer, para pensar comigo, o que vai acontecer se um agricultor esperar o clima perfeito para começar a plantar a semente? A resposta, ele nunca vai plantar. Porque convenhamos que não existe o clima perfeito. Pode ter um clima adequado, mas um clima perfeito para semear, minuciosamente adequado, isso não existe. Ele precisa semear, ainda que o tempo não esteja tão adequado assim, porque se ele não fizer isso, ele não vai ter a sua colheita. Então o versículo está dizendo que nós não podemos esperar que tudo fique bem para começar a fazer alguma coisa. E quantas pessoas que esperam que tudo fique redondinho na vida para então começar a caminhar em direção a mudanças. E não é assim que funciona. É exatamente o oposto. A gente caminha colocando em prática os princípios da palavra para que as mudanças aconteçam. E não primeiro esperar que mudanças aconteçam para então caminhar e fazer o que é correto, ok? Então vamos pensar em alguns exemplos práticos aqui. Como eu disse no início, a gente está num tempo de pandemia. Então, nós não podemos esperar a economia melhorar para começar a guardar dinheiro. Tá tudo caro demais, tá tudo um absurdo simplesmente, mas poxa, se a gente não cortar algumas coisas, alguns gastos, por exemplo, e tentar de alguma maneira juntar alguma coisa que seja, se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir nunca. Porque a tendência, irmãos, é só encarecer mais e mais. Enquanto essa pandemia não passar, é isso que vai acontecer. As coisas não apenas aumentaram um pouquinho, elas dobraram e até triplicaram, dependendo do que você for comprar. Então, não espere melhorar a economia para tentar fazer alguma coisa. Um outro exemplo, vamos pensar aqui no nosso devocional, na Bíblia, nos nossos meios de graça. Muitas pessoas esperam se sentirem com vontade para começar a ler a palavra. Hoje eu não vou ler a palavra de Deus, não estou com muita vontade hoje, então hoje eu não vou ler. Mas aí no dia seguinte, se ela acorda mais animada, mais empolgada, com vontade de fazer essas coisas, aí ela lê a palavra. Daí vem o dia seguinte, de novo, a vontade vai embora e ela não lê a palavra novamente. Perceba que a pessoa parece um ioiô, parece uma gangorra. E não é correto agir dessa forma. Então, a gente não pode esperar que as coisas fiquem perfeitamente bem para começar a fazer o que deve ser feito. É isso que o texto fala. Quem olha o vento, quem fica observando a melhor situação, nunca vai semear. É o que Salomão está ensinando para nós, ok? Outro exemplo, muitas pessoas esperam que a outra que lhe ofendeu peça perdão. Enquanto a outra pessoa que ofendeu não pedir perdão, ela se recusa no coração a perdoar. Não, tem que vir aqui, ó. Tem que ajoelhar diante de mim, tem que clamar e implorar pelo meu perdão. Caso contrário, não vou perdoar. E à luz da palavra, pessoal, nós temos que perdoar as pessoas assim como Deus em Cristo nos perdoou, ainda que a pessoa não peça perdão a nós. Então, note, aqui é um outro exemplo. Eu não posso esperar que todas as circunstâncias sejam favoráveis a mim para então eu fazer o que é certo. Primeiro, eu escolho fazer o que Deus manda que eu faça e deixo os resultados com Ele. Então, alguém me ofendeu. Ok, a pessoa é orgulhosa e se recusa a pedir perdão? Tudo bem.
Mesmo assim, no meu coração eu decido perdoá-la. Coloco a pessoa diante do Senhor em oração e libero o perdão para ela, ainda que ela não peça perdão para mim. Aí sim as coisas começam a melhorar, ok? Porque Deus vê exatamente todas essas coisas que estão acontecendo. Então essa é a lição que nós aprendemos. Daí no versículo 5, Salomão apresenta mais uma ilustração, ok? Assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre daquela que está grávida, assim também não compreendes as obras de Deus que faz todas as coisas. Olha que coisa preciosa que Salomão ensina aqui para nós. O versículo está ensinando, irmãos, que nós não conhecemos completamente os propósitos de Deus. Alguns caminhos que Deus toma, a gente conhece. A gente conhece porque ele revelou na sua palavra. Mas há caminhos que Deus toma que nós não conhecemos, porque ele não revelou essas coisas. E aqui Salomão usa dois exemplos de coisas que nós não compreendemos plenamente. A primeira que ele menciona é o caminho que o vento percorre. Você já viu o vento deixar rastro em algum lugar? Isso não acontece. Porque o vento é invisível, embora possamos senti-lo em nossa pele, senti-lo em nosso rosto. Mas você não consegue ver o caminho, os rastros e as pegadas que o vento deixa, porque ele não deixa nenhuma pegada e nenhum rastro. Então a gente não compreende o caminho do vento. Isso me faz lembrar do que Jesus falou para Nicodemos em João capítulo 3. O vento sopra para onde quer, você não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é aquele nascido do Espírito. Então o vento não deixa rastro nenhum, nós não compreendemos o caminho que o vento toma. E aqui está um mistério que pertence somente a Deus. Somos limitados para compreender até mesmo a trajetória do vento. Daí Salomão parte para a próxima ilustração, que é a formação dos ossos de um bebê no ventre da sua mãe. A gente sabe que é Deus quem forma a criança dentro da barriga. É Deus quem elabora cada detalhe daquele ser humano que está sendo gerado no ventre da mãe. Mas como que Deus faz essa formação acontecer? Como que Deus faz isso? Como que Deus cria um ser humano? Não sei. Só sabemos que Deus faz isso acontecer. A gente consegue até compreender, por causa da ciência, alguns detalhes da formação do embrião. Mas como que Deus faz isso acontecer? Não sabemos. Só sabemos que ele é o originador de toda a vida que é concebida no ventre. Isso nós sabemos. Então, perceba, nem todos os caminhos de Deus são plenamente compreensíveis. Deus ocultou do ser humano os detalhes do que ele faz na história. E Salomão usa exatamente essas ilustrações para nos incentivar, nos encorajar à semeadura. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe qual vai ser o resultado da tua semente plantada. Exatamente por isso, plante a tua semente hoje. Porque você pode se surpreender com o resultado final disso, ok? E é exatamente o que ele vai falar no versículo 6 para encerrar essa pequena porção do texto. Ele fala: planta a tua semente pela manhã, e não detenhas a tua mão à tarde, pois não sabes qual das duas vai crescer, se essa ou se aquela, ou se as duas serão igualmente boas, você não sabe. Então, trabalhe e deixe os resultados com Deus. Espere sempre o melhor, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Antes de encerrar, eu quero encerrar essa live, pessoal, com algumas reflexões finais para a gente fazer um autoexame, um exame do nosso coração. Mas antes disso, vamos dar só um resuminho de tudo que foi falado. Então, quais são as lições que nós aprendemos com Eclesiastes 11, 1 a 6? 3 lições preciosas nós aprendemos aqui. A primeira lição: arrisque mesmo sem saber qual será o resultado disso. Segundo, seja generoso enquanto você semeia. E terceiro, saiba que Deus continua no controle de todas as coisas enquanto você lança a tua semente. Posto isso, vamos então trazer algumas reflexões para finalizar. Primeira reflexão: você está investindo com sabedoria nas coisas certas? Perceba que eu falei bastante sobre assumir riscos, tomar decisões ousadas que nós não tomamos de maneira corriqueira na nossa vida. Mas o ponto é, que decisão é essa que eu vou tomar? Qual risco é esse que eu vou assumir? Ora, não basta assumir riscos e tomar decisões ousadas. Nós temos que assumir riscos e tomar decisões ousadas se forem decisões certas. Senão, evidentemente, não vai haver bênção de Deus respaldando essa atitude.
E você está investindo com sabedoria nas coisas certas? Essa é a primeira reflexão que eu deixo. Segunda reflexão, você descansa na verdade de que tudo está no controle de Deus? Porque a gente afirma com os nossos lábios, eu creio sim que Deus está no controle de tudo que acontece. Mas será mesmo que a gente crê que tudo está no controle de Deus, incluindo pequenos detalhes da nossa vida que parece que estão fora de controle? E eu lembro novamente o que Salomão disse. Até mesmo a chuva que cai da nuvem e até mesmo aquela árvore que cai para o norte ou para o sul, até mesmo isso é determinado pelo nosso Deus. Deus está no controle de tudo, até mesmo diante dessa pandemia tão assoladora que tem ceifado milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. Deus está no controle de tudo isso que está acontecendo. E isso deve nos levar ao descanso do coração, a confiar que Deus sabe o que faz. Ele sabe como conduzir as coisas. Quem não sabe somos nós. Por isso tomamos decisões tão tolas e tão erradas com certa frequência. Terceira reflexão. Você está acomodado com o seu crescimento? Ou você tem investido no seu crescimento? A tendência que nós temos é de ficar passivo diante das coisas. A gente investe pouco no nosso tempo de oração, de leitura bíblica. A gente cresce pouco porque a gente investe pouco. Se a gente investir mais, a gente vai crescer mais. Será que estamos acomodados com o nosso crescimento? Quarta reflexão. Você está se organizando para começar a semear? E aqui, irmãos, eu quero deixar bem abrangente as opções de semeadura. Não quero me limitar apenas à área espiritual. Eu quero que você seja abrangente na sua percepção. Eu quero que você se organize para começar a semear em todas as áreas, a semear financeiramente. Lembra que eu falei aqui no comecinho? Lançar o pão, essa expressão foi tirada do universo comercial, em que os navios saíam em viagem e depois de muitos dias retornavam abastecidos. A ideia é de investimento financeiro. Então, invista financeiramente na sua vida. Mas não se limite a isso. Invista na tua espiritualidade, no teu crescimento. Invista em tua família. Invista em tua saúde, no teu crescimento, na tua vida de forma geral. E por último, qual é o pão, entre aspas, que você vai lançar sobre as águas? Pensando em tudo isso que foi falado, quais são as opções que você vê diante de si, que podem ser opções de boas semeaduras? Aproveite esse tempo de pandemia, aproveite esse caos mundial que nós estamos vivenciando para assumir riscos. Porque numa situação como essa de pandemia, as pessoas não têm muita ousadia, digamos assim, para assumir riscos, porque elas estão amedrontadas, elas estão receosas de que coisas ruins aconteçam. Mas como eu disse, Deus está no controle de tudo e o resultado final da semeadura pertence a Deus. Se eu não semear, eu sei que eu não vou ter nenhuma colheita. Se eu semear, pode dar errado. Mas se eu semear, pode dar certo também. É Deus quem vai determinar o resultado final. Então fica essa última reflexão. Qual é o seu pão? Qual é o pão que você vai lançar sobre as águas a partir de hoje? Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa reflexão de hoje. Lance o teu pão, a semeadura e a providência de Deus. Antes de encerrar a transmissão dessa live, eu quero só lembrar vocês que a gente, a partir dessa semana que vai entrar, a gente vai procurar postar vídeos toda terça e toda sexta-feira, às 6 horas da tarde aqui no canal. A gente tem uma série aqui chamada O Apocalipse Explicado, que muitas pessoas pediram para eu retornar com essa série. Então eu gravei ao todo 7 estudos e eu vou dar sequência. Não sei até quantos vídeos eu vou postar ainda sobre essa série, mas eu quero postar mais alguns. Então, se Deus permitir, se tudo der certo, na próxima terça eu quero postar um estudo sobre a grande tribulação, numa perspectiva que eu tenho certeza que a maioria não conhece, tá bom? Então estejam atentos aí no canal. Eu vou ficando por aqui então, agradeço a vocês que acompanharam essa live, tá joia? E tamo junto, que Deus abençoe a vida de vocês. E até a próxima.